Olá pessoal, eu sou André Frutuoso e você está no podcast Vem de Lá. No episódio de hoje, na série Prosa Revelada, vamos mergulhar em uma fotografia que vai muito além da imagem. É estética, política, afeto e resistência. Ele é pedagogo, educador popular e fotógrafo. Tem uma trajetória marcada pela militância nas questões raciais e tem um compromisso em exaltar a beleza e a dignidade do povo negro. Com seu olhar sensível e político, ele registra eventos, blocos de samba, blocos afros, criando narrativa visual que resgata a memória e ancestralidade. Hoje, a gente vai conhecer de onde vem a força e a poesia que movem as lentes de Fafá Araújo. Roda a vinheta! Fafá, seja muito bem-vindo ao Vem de Lá. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, André. Estamos aqui junto, compartilhando esse momento. Vamos conversar. Então, eu queria iniciar o nosso papo sabendo como é que a fotografia entrou na sua vida e o que ela significa para você. Eu já, desde sempre, me entendi como um militante e, digamos assim, uma pessoa que valoriza as imagens positivas da nossa comunidade, né? Quando, em um determinado momento da vida, eu trabalhei visitando comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, eu comecei a desenvolver um interesse em registrar aquele cotidiano da galera, né? Sim. E quis, naquele momento, eternizar isso, né? Eu não tenho mais essas imagens porque, como já faz muito tempo, né? Queima de HD, essas coisas que a gente vai lidando, né? Então eu tenho poucas imagens que retratam esse início, né? Eu conhecia já algumas pessoas do ramo da fotografia e começaram a enviar essas imagens, né? E eles que classificavam, né, me dizendo qual foi a técnica que eu usei, porque era tudo às escuras, né? E a partir daí eu comecei a fazer essa leitura mais em relação às técnicas. E aí, tipo, já vai mais de quase 15, 16 anos nessa história. E como foi esse processo de transição, né, dessa parte de sair desse automático que você enquadrava e apertava o botão, para entender a fotografia enquanto estética, enquanto instrumento, né, de política, de militância? Primeiro que, assim, uma coisa não se desassociou da outra em nenhum momento, né? Eu não tenho interesse em registrar uma pessoa negra com em uma situação onde não vai trazer uma imagem positiva para ela, Uma situação né? depreciativa, algo Não, que não vá não, somar positivamente. eu trabalho muito com essa coisa da imagem positiva do negro, né? Da negra, da pessoa negra. Então, assim, para mim, isso é uma relação totalmente que não se desassocia da fotografia, né? E por aí a gente vai buscando as técnicas para valorizar isso, né? Questão da temperatura de cor, os enquadramentos, as sensações que são transmitidas nessas nas poses, né? Que são que nós nos valorizamos, não? Tal, e para justamente a todo momento potencializar essas imagens. Maravilha. E como a pedagogia, a militância, a arte de fotografar, como elas se encontram no seu trabalho fotográfico? Então, desde sempre eu me entendo como educador, né? Eu sempre estive nesse ramo da educação e das formações em si. Quando eu finalizo minha formação, né? Pouca gente sabe, né? Muita gente me conhece como fotógrafo, mas eu, na verdade, por formação, sou pedagogo. E já tem um tempo, junto com uma instituição de Salvador, eu trabalho essa formação, né, a partir do desenvolvimento de pessoas dentro das linguagens de comunicação, né. Iniciei como um educador de fotografia, hoje eu me encontro enquanto coordenador de projetos, mas dentro dessa organização que trabalha com a educomunicação, né. Você tem um acervo muito grande de imagens fotográficas da comunidade negra, né? Você fotografa eventos sociais, né, da cultura negra, blocos de samba, blocos afros. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dentro desse processo, dentro da sua trajetória, né, o que mais te marcou nesse processo de estar com a câmera na mão e retratando e eternizando a beleza do nosso povo? De uma certa forma foi fácil entrar primeiro nesse universo, né? Porque a gente já estava dentro, aí eu Sim. trago você também como esse esse parceiro, né? Que sempre colou, né? A gente tem essa relação muito próxima desde então, mas quando a gente inicia fotografando
os blocos afros, os blocos negros de samba, né, dentro do circuito do Carnaval de Salvador. Foi uma transição tranquila, porque a gente já fazia parte desse universo. Então, assim, foi só, digamos assim, incluir uma linguagem para esse processo. E aí trazer momentos importantes dentro dessa narrativa, né, de lá se vão 10 anos, tanto de Ilê, fotografando Alvorada, Bancoma. O que mais representa, digamos assim, de importância é registrar o quão as pessoas pretas, né, vamos deixar isso bem demarcado, como as pessoas pretas se sentem cada vez mais realizadas vivendo aquele momento do carnaval, né? O Sim, carnaval, sim. embora termine na quarta-feira de cinza, para nós, pessoas pretas, ele é só uma extensão do que a gente carrega de belo. Eu acho que trazer isso para a fotografia é um detalhe que, assim, é só uma virada de chave. Nós temos a honra de prestar o serviço ao Ilê aí já há mais de 10 anos, não é isso? E quando a gente vai justamente retratar esse pessoal que está todo mundo muito bem vestido, muito elegante, né, como você disse, é um momento de celebração e de enaltecer a beleza, né, a música do nosso povo. Nós somos lindos. E aí com certeza. E aí eu lembro que estávamos no carnaval de 2014, e aí, olhando a Liberdade, lembra? De cima, assim, cheia de gente acompanhando o Ilê, e aí você virou pra mim e disse: "Rapaz, já pensou se sua filha nasce aqui agora?" A minha recém-nascida, né? Eu acho que tinha Pois é, 8 meses. Kim da minha afilhada recém-nascida, e a minha chegando, né, na A gente fotografando e olhando o celular toda hora. pois Vai. é, 8 dias depois do carnaval, o Flor nasce, né? pois é, é verdade, é verdade. E aí eu achei genial que mais ou menos uns 15 dias depois, né, teve um evento no Ilê, aí vovô chegou e falou: "Ô mestre, parabéns aí, viu, pelo nascimento da sua filha." Eu disse: "Ah, obrigado, vô, e tal, não sei o quê." Então é isso, né, assim, a gente vai não só registrando e eternizando os blocos, mas também fazendo esse resgate de identidade e preservando a memória, né? Porque a fotografia tem disso, né? Ela guarda esses momentos, né? Para que a gente possa reviver futuramente, lembrar dos nossos. Acredito também que a fotografia, como é muito latente seu trabalho, é uma forma de resistência. E por falar em resistência, eu não posso deixar de pedir para você comentar um pouco sobre seu processo, né, de criação e participação nesse livro que está aqui em nossa mesa, esse grande livro, né, Mulheres de Axé. Eu, como sempre, estive envolvido em várias pautas e demandas do povo preto. Por um tempo eu trabalhei como digamos assim, um correspondente, né, da ONG Koinonia, onde eu vivia um cotidiano com as comunidades de terreiro, né? Além da vivência pessoal, né, porque eu sou de Candomblé, mas a nível profissional, em 2011, eu entro para trabalhar diretamente com comunidade de terreiro, além também do trabalho com comunidades quilombolas, mas de terreiro um pouco mais. E era algo que eu comecei a circular nesse meio, né? Então, quando o Marcos Rezende, que é o organizador e diretor desse livro, ele me faz um convite, né? Ó, a gente está com essa ideia e tal. Em 2012, a gente inicia esse processo de passar por algumas casas e registrar mulheres que carregam em si esse poder, essa exuberância, né? Eram 3 fotógrafos, Sandro Bahia, que hoje não está mais no nosso plano, e Jean-Claude, que é um fotógrafo francês, mas que é radicado aqui em Salvador. Sim. Uma equipe gigante, né, de design, montadores, produtores e tal. Então, quando a gente começou a movimentar na cidade e no cenário do Recôncavo, começaram a surgir também perguntas. E aí, eu não vou entrar? Então, era um projeto inicialmente de 30 pessoas e eu acho que finaliza o livro, acho que com aproximadamente umas 300 a 350 mulheres registradas. Era entrevista, elas contarem suas histórias, né? Então tinha todo um processo de valorização desse sentido, né? Desse olhar. E que começava com a maquiagem, né? Tipo assim, muitas diziam, ah, eu só me maqueio para sair, e não é uma maquiagem tão produzida. Então, quando a gente finalizava o processo de maquiagem, iniciava todo o ritual ali, assim, ritual de empoderamento, né? Delas trazerem Sim.
suas memórias e suas vidas, né, para a mesa. E eu ficava, tipo assim, tentava me esconder ao máximo, né, porque a fotografia, o ato de fotografar acaba também, eh, impondo para aquela outra pessoa um lugar de muitas vezes que desperta uma timidez. Então eu ficava sempre nos lugares menos improváveis, né, digamos assim, de enquadramento. E tinha algum momento que você, tipo, a entrevistada ficava à disposição do fotógrafo? Sim, Como é depois que eu era esse aproveitava, né, porque ela já estava mais descontraída, então a gente: sim, "Não, aí eu se conectava com essa ambientação, né, geralmente os lugares eram nos próprios terreiros, aí eu perguntava: "Qual é o lugar especial que a senhora gostaria de retratar essa beleza?". Aí umas me levavam para aqui na fonte de Mamãe Oxum", outra: "Não, tem uma na minha cadeira que me traz poder". Uma cena bem inusitada, né, foi fotografar Mãe Bem, de um terreiro lá de Muritiba, e a gente chegou na casa, estava tendo o momento ritualístico do segredo, né, no momento. Então, assim, a gente fez uma conversa inicialmente no barracão, e ela falando sobre sua vida, e aí no final: "Mãe, a senhora gostaria de qual é o lugar que a senhora gostaria de fazer uma foto exuberante?", assim, ela: "Eu que escolho?". Eu disse: "É". Ela: "Então vem cá", me pegou pelo braço e me levou. Ela me levou para o meio de onde estava tendo, né, o ritual. E ela diz: "Eu quero que seja fotografada nessa árvore aqui, que para mim é uma importância, tanto para mim quanto para as pessoas desse terreiro". E de um lado estava tendo um grupo de ogãs fazendo os rituais, do outro a mãe de santo conduzindo, na frente toda a comunidade, e eu com o desafio de fazer um enquadramento, né, tipo quase 3x4, sim. para pegar somente A ela e personagem aquela árvore, sem pegar mais nada o ao redor, porque justamente era o momento do segredo, né, o segredo sendo revelado e todo mundo me olhando, né, tipo assim, que ela ele vai disse: fazer? "Você tem que fazer isso aqui", todo mundo tipo assim, né, e terreiros que são mais tradicionais, Sim, que não podem registrar momentos como esse, né. Então, assim, primeiro que eu treinei na base, fiz uma única foto, que foi a foto que foi pro livro, não lembro se era uma gameleira branca, se era uma jaqueira, alguma coisa imponente. E ela dizia: "Ó, a foto sou eu e é aqui, faço a foto, sai". Ai, eu: "Meu Deus, será que prestou?". Quando eu olho, tá lá a foto pronta, e ela que foi. só afinal só tinha ela, só foi uma foto. Não, daquele momento, né, Daquele que a gente momento, já sim, tinha já tinha feito feito outro. dentro do É, barracão, aquele na momento foi um cadeira. momento único. Mãe Bem é mãe pequena desse terreiro, não vou recordar o nome agora. Sei. E ainda nesse contexto, né, de fotografia, axé, você fotografa, o cotidiano do axé, como é essa sua relação da fotografia e o candomblé, e o que é que você acha, né, de algumas hoje a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, muitas fotografias. Tem terreiros que podem fotografar até certo momento, outros que não podem fotografar nada. Qual a sua opinião sobre isso, tendo em vista que você também é um homem de axé? Eu vivo uma dualidade em relação a isso, né, tanto é que, assim, se você vai nas minhas redes sociais, você vai ver momentos que eu registro de festas, mas que necessariamente não vai mostrar que eu estou numa festa, porque eu vou só compartilhar, por exemplo, momentos específicos e pegando esse gancho, né, de signos e significados, né, símbolos dessa exuberância. De vivência enquanto pessoa de candomblé, eu discordo, eu não concordo, esse processo de compartilhamento de imagens, de rituais, de orixá. Você não vai ver, por exemplo, uma imagem minha de orixá pública postada por mim. E a gente precisa também levar o respeito que a gente tem É claro. para, por exemplo, momentos também desse cunho, né. Então, assim, já fotografei festa, já fotografei orixá, a pedido de pessoas, né, vai fazer Sim, sua obrigação: "Ó, preciso registrar. registrar, eu quero que seja você". Então, para a pessoa isso é importante, Sim, e para mim é importante que ela me veja nesse lugar, né. Então, todas as vezes em que eu tive em terreiro, fotografando essa espiritualidade, né, em terra,
eu tentei ao máximo trazer o respeito que eu tenho para a religião, que é uma religião minha também, né, é um Sim, olhar de dentro. sim, Porém, é algo que eu não vou comercializar, né, tipo, tô ali fazendo o papel de eternizar memórias, de justamente. eternizar um momento importante para aquela pessoa, para aquela comunidade. Por isso, né, por muito tempo eu fotografei o ritual, né, a festa, uma das festas principais do terreiro do Jumaré, já participei de algumas, registrar algumas obrigações de ebomes, de casas conhecidas, né, mas o cotidiano é algo que para mim é o que me revela beleza, né, as joias, as roupas, os Sim, gestuais, né, sim, e para mim são, eh eh, digamos assim, momentos que para mim são interessantes, né. sim, sim. Isso foi uma imagem feita no bem-bé do mercado, Maravilha. onde 2 pessoas estavam conduzindo uma mãe de santo para um momento de ela estava chegando para iniciar as oferendas no mar, né, tipo, para botar as oferendas no barco para arriar essas oferendas no mar. E que para mim simboliza esse poder feminino dentro do candomblé, dentro do axé. E por falar em representatividade, inspirações, a gente já entra no seu curso, né, chamado A Fotografia como Meio de Expressão, Informação e Valorização da Estética Negra. Queria, Fafá, que você falasse um pouquinho sobre como é ou como foi este curso, quais fotógrafos negros de referência você traz, o que que é esse curso de fotografia negra? Bom, isso aí, para eu falar dessa etapa da minha vida, eu vou me conectar primeiro com minha chegada na Cipó, né, que é uma organização que eu trabalho desde 2014, que é a Cipó Comunicação Interativa, é uma ONG Sim, que trabalha com a metodologia da educomunicação, né, e que lá em 2014 me convidou para fazer parte da sua equipe enquanto educador de fotografia, né. Naquele momento, ali começa o meu que me dá o meu a liga, né, para que desperta esse olhar voltado para a formação. Então, nesse processo de planejar aulas, né, para uma juventude periférica, quando eu ia buscar os teóricos, né, eu sentia falta de referenciais negros, né, desse processo. Então, sempre quando a gente buscava algo, o que vinha logo de cara era, né, Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, não estou desmerecendo esse povo, é quem veio antes, inclusive. Pierre Verger, que inclusive tem essa incursão também de registrar comunidades negras. Mas eu sentia falta de um olhar de dentro, né? A partir do momento dessa pesquisa, eu começo a buscar, né, referenciais, por exemplo, do continente africano, que aí eu, né, me vem as referências das escolas de fotografia do Mali, da Nigéria, né? E começo a tipo, olha, como assim? Existia uma galera aí de 1970, 1940, né? Pessoas que... E aí começa com os acessos mais fáceis, né? De encontrar, que são norte-americanos, né? Que sim. registravam guerra, as lutas civis dos Estados Unidos, né? Aí eu destaco a figura do fotógrafo Gordon Park, que traz nessas imagens, né? Não só a valorização da beleza, mas também as lutas, o registro das lutas. Do continente africano, eu destaco o Seydou Keita, né? Um fotógrafo malinense. Nigeriano tem o Malik Simbé, também registrava esses cotidianos das comunidades negras. E por aí vai, né? Uma pesquisa gigante. E disso eu comecei a desenvolver um interesse em mostrar, pô, nós temos referenciais, por que isso não é trazido para essa mesa de debate? E eu comecei a desenvolver um interesse em compartilhar isso. Aí eu vou e trago essa ideia, né, eu acho que entre 2015 a 2016, 2017,
A gente trabalhou com algumas turmas e o interessante era, né, trabalhar a técnica, mas também utilizando esses referenciais, esse olhar preto na fotografia. Então, assim, eu não trazia os clássicos da fotografia universal. Eu trazia os clássicos negros, que eu classificava como importante. Então aí vem, né, esses 3 que eu cito, mas também tem figuras nacionais, né, Antônio Terra, Lita de Cerqueira, né, Antônio da Hora, pessoas cotidianas, né, Chay Andrade, você, André Frutuoso, Ismael Silva. Então Saudoso assim, Januário Garcia. Januário Garcia, uma pessoa que é importante para nós aqui de Salvador em relação à memória, né, Lázaro Roberto, que é do Arquivo Eu Zumbi. vi. E aí era interessante que começou a aparecer gente que não era fotógrafo do curso, né? Pessoas interessadas em, tipo, quem é essa pessoa que tá falando isso? E aí vinha muita gente, muito estudante de antropologia, muito estudante da área de história, né? Querendo entender isso. Pessoas curiosas da fotografia, quando via, né? Ah, eu quero aprender a fotografar. Não, venha, pode vir. Mas eu não tenho câmera, pode vir assim mesmo. Que era, não era para trabalhar com equipamento em si, mas desenvolver Olha, esse olhar fotográfico. E aí sim. trazendo essas pessoas como referência. E aí, como é que você encara também nesse processo de desenvolvimento do olhar criativo que preserva, que valoriza a questão do uso do celular na construção da imagem fotográfica? Carrego como um direito, né? Sim, sim, Que as pessoas precisam aprender, né? Entender, ter acesso. E, e o meu pontapé, a minha ponte de interesse era se conectar com o olhar fotográfico, com o olhar da pessoa diante das belezas do mundo. E aí o equipamento é o mínimo. entendi. Então, tipo, nos cursos que a gente trabalhava, eh, algumas pessoas iam com câmeras analógicas. Sim. Outras vinham com suas câmeras mais desenvolvidas possíveis, mais tecnológicas. Sim, Eu disse: "Pode vir com o que você tiver". Algumas vinham com a sim. Cybershotzinha, né. Porque eu acredito que é muito aquilo, né, quando você, chama um fotógrafo, né, na verdade as pessoas chamam Fafá, chamam André, seja chamam João, Machado e outras pessoas, não é o equipamento que você está na mão, mas é o olhar, né, é o olhar de Fafá, como a gente estava conversando, muitas pessoas lhe chamam para poder fazer uma foto de uma obrigação dentro do candomblé, não é só o equipamento, é o olhar de Fafá, é a vivência de Fafá, é a experiência que você na condição de fotógrafo carrega e vai ser retratado aquilo ali em fotografia, né. Então esse desenvolvimento do olhar é crucial, né. Das várias imagens que a gente faz, né, Sim, nenhuma diz pra gente que equipamento foi que a gente usou, justamente. né, pra fazer aquilo ali. Muitas fotos dessas aqui, inclusive, foram feitas também com celular, ou com uma Cybershot pequena, pequenininha. Essa foto, por exemplo, foi celular, né. E que pra mim traz esse significado também da ancestralidade, Sim. né. Na verdade, assim, uma coisa que eu costumo comentar com minha filha é que o candomblé, ele é essa força ancestral que vem da natureza, né, com esses elementos que existe dentro desse universo da natureza, né. Então uma fotografia como essa aí de um rio, né, uma cachoeira, tem muito a ver com a ancestralidade, com a religião de matriz africana, e é bem por aí. E sobre esse universo que estamos vivendo agora, na contemporaneidade, que é a criação de fotografia a partir da inteligência artificial. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que assim, toda tecnologia é importante, nos conecta com as atualidades, né. Sim. Mas eu acho que tudo precisa ser ponderado, tudo precisa de a gente ter uma Equilíbrio, certa né? um equilíbrio e um cuidado com tudo. Isso aqui é algo que se conecta com a sua essência. Se Com eu pedir certeza. para um computador, uma inteligência artificial gerar isso aqui, não é meu olhar. Quando você traz uma fotografia feita com a partir de um olhar, ela carrega todo esse significado. Agora, se eu peço para uma inteligência artificial gerar uma imagem dessa, ela pode até me trazer algo, né,
os poderes todos que já estão existentes, ela vai me trazer talvez até uma imagem parecida. Mas vai retratar isso? Vai trazer essa história? Então, assim, eu acho que a gente, para tudo, precisa de um cuidado, né? As tecnologias estão aí para ajudar. É, não sei o que é que vai vir daqui para frente, né? Se, por exemplo, essas possibilidades de criações tecnológicas vai chegar um momento que vai, tipo, impedir que pessoas se conectem com essas possibilidades. Já que pelo computador eu posso gerar uma imagem, né? Só que a emoção, o gostoso do criar, a emoção de trocar com aquela pessoa, né? Uma emoção que você vai fazer uma foto e vai mostrar para a pessoa e ela vai se emocionar. Puxa, nunca me vi tão bonita, né? São as coisas que a gente ouve. No livro Mulheres de Axé, eu fui fotografar uma senhora, mãe Helenice de Oxum. Quando a gente chegou no terreiro, o terreiro dela é belíssimo. Era um dia chuvoso, então a gente teve que fazer inclusive uma montagem, né, de luz, porque como estava tudo mais escuro, né, embora tenha sido durante o dia, ela disse: "Ah, eu quero ir para a fonte de mamãe", né? Dentro do terreiro tinha uma fonte dedicada a Oxum. Sim. Ela toda de amarelo. E foi algo que, assim, incrível, porque quando a gente chegou na fonte, quando a gente saiu do terreiro, né, do barracão, tava tudo nublado, sem nenhuma fresta de sol. Mas quando ela sentou no, no colo de Oxum, né, na fonte, na beira da fonte, surgiu um fecho de luz dourada em cima dela. Tanto é que na hora que eu fotografei, a câmera estava configurada para um cenário e de repente aquela cena, né? Tipo, ela exuberante com um raio de sol dourado em cima dela. E aí eu tive que correr para reconfigurar a câmera para pegar aquilo, né? Porque de uma certa forma estourou tudo, né? Porque foi tudo assim, num clique, né? Entendi. Até perceber isso tudo. Essa emoção as inteligências artificiais não vão mostrar. É sobre isso, pessoal. Toda fotografia, por mais simples que ela seja, ela esconde por detrás uma história, um momento, né? Coisas simbólicas que Fafá tem trazido aqui pra gente com sua história de vida. Para você que está assistindo o podcast Vem de Lá, a série Prosa Revelada tem como objetivo, né, contar essa história, história de fotógrafos e fotógrafa, com representatividade, com conhecimento, com inspiração, que a gente debate aqui. E peço a você que curta, compartilhe, ative o sininho e continue acompanhando o nosso bate-papo. Retornando aqui, Fafá, para a gente se encaminhar para o nosso final da entrevista, eu queria que você só pincelasse um pouquinho o que significa para você fotografar, em especial, né, o Ilê Aie e o Bloco Alvorada. São pilares dessa exuberância do nosso povo nas ruas de Salvador durante o carnaval, que vai trazer beleza, brio, imponência, majestade para um momento de exaltação mesmo, né? Da cultura, de tudo. Como eu falei em outro momento, você vai registrar as pessoas no seu auge de alegria, de beleza, de imponência. Muita gente que vai para o desfile do Ilê não carrega somente a vontade de se divertir. Vai vestido de memórias, de cultura, valorização de uma herança familiar. Sim, Hoje, por exemplo, a gente vê gente que ou foi na barriga da mãe, ou foi no é. colo do pai, tanto no Ilê quanto no Alvorada, né? São 50 anos, então eu, por exemplo, tenho 44. Eu fui para a primeira vez que eu vi o Ilê, eu tinha, eu acho que 18 anos, que eu conheci, né, de perto. Então, assim, se conecta com toda essa memória familiar ancestral. E a fotografia unida a isso
É preservação da identidade e memória para décadas. Potencialização desse olhar, dessa vivência, né. Ainda nesse contexto de blocos, agora chega um momento importante da nossa conversa, pessoal, aonde nós temos um quadro, Fafá, que chama-se "Tem um recado para você". E aí, nesse contexto de bloco, a gente, na verdade, eu vou dizer a você que tenho um bloco de recados para você. Olá, gente, boa noite. Passando aqui rapidinho, né? Com essa tarefa de deixar um abraço e parabenizar esse grande fotógrafo, esse grande ser humano que é Fafá. E sem dizer o quanto eu respeito esse trabalho, o quanto eu respeito esse cara que construiu e que é uma referência na fotografia para muita gente. Assim, eu me lembro que quando eu iniciei na fotografia, a Fafá já tinha uma vasta caminhada, então era um cara que era reconhecido sobretudo no movimento negro, como alguém de referência na fotografia, uma fotografia preta, uma fotografia comprometida, uma fotografia dedicada e responsável com a memória e com a manutenção do povo preto. Então eu estou passando aqui para não deixar que ele esqueça disso, não deixar que ele esqueça que ele é essa figura, que ele é essa referência, como foi para mim, que como eu conheci na fotografia, ele já estava e ele foi uma das que foi a primeira pessoa que me acolheu, que me apresentou a fotografia de forma profissional, que me convidou para trabalhar em vários momentos com ele, e foi o cara que me vendeu a primeira máquina fotográfica. Então passando aqui para deixar esse abraço, Fá. Boa luz, boa foto e muito foco. Meu irmão, para mim, é uma pessoa que eu amo tanto, entendeu? Independente de qualquer situação, meu irmão, para mim, nunca me fez mal nenhum, mas ele, para mim, é um irmão que tá sempre no meu coração, que eu não esqueça meu sangue, mas para mim, ele é tudo para mim, entendeu? Só tenho isso a falar só. E aí, pronto. Minha família, eu amo minha família. E meu irmão, eu amo também, entendeu? Tá sempre nas minhas orações e eu quero sempre o bem dele, nunca quero o mal dele. Quero sempre ver ele bem. Entendeu? Minha família é nota 10. Não só eles, todos. Eu amo minha família. Meu irmão, falar de tá, é como tivesse, assim, tendo uma rosa, sabe. Porque ele, assim, ele tem um carinho, ele é uma pessoa, assim, carinhoso, atencioso com as pessoas, e o que eu acho lindo dele é uma pessoa que gosta muito de aproveitar a vida. Então eu admiro isso dele, sabe. Dele ser uma pessoa assim, para frente. Então, meu irmão, aproveite cada vez mais a vida, porque a vida a gente tem que aproveitar. E quero te dizer que eu te amo, viu? Muito, muito, muito. Beijo, Bá. Sou a mãe de Josafá. Sei que é um filho, ele é um filho muito educado, muito atencioso, responsável. As coisas que ele tem de fazer, não me participa quando eu vejo, ele já fez, viu? E não tenho o que dizer, o que falar. Até hoje, graças a Deus, não me desrespeita em nada. Os deveres dele, tudo certo, não tem nada errado. E até hoje, não tenho nada para dizer sobre ele. Ele gosta de minhas apresentações, quando eu chega e bota um sonzinho, eu aí venho para dançar, para sambar, ele acha muito, muito, muito bonito, me aplaude. E aí, graças a Deus, peço que Deus mesmo faça até o final da minha vida ele esteja correspondente. É uma honra tê-lo, você como meu irmão e compadre, dindo da minha filha. Você inspira as famílias e outras pessoas. Eu desejo, meu irmão, a você tudo de bom e sucesso, um sucesso transbordante. Oi, Fá, passando aqui para te dizer o quanto eu te admiro e sou grata por ter um irmão tão talentoso e dedicado como você. Siga em frente, meu irmão, na arte da fotografia. Eu te amo. Um beijo. O que falar de Fafá? Fafá é um irmão que ele é muito inteligente, um irmão que só dá orgulho à família. Um menino dedicado, bom pai, bom irmão, prestativo. E tem muitos conhecimentos, conhece muita gente. Fico muito assim admirada pelo jeito que ele é de fazer tanta amizade boa. E muito orgulhosa por ter um irmão assim tão dedicado, muito próspero. É isso que eu tenho que falar do meu irmão.
passando para falar de você, Fá. Eu não tenho muito o que falar, porque eu só tenho a agradecer de você ser meu irmão, meu melhor amigo. Tenho orgulho da pessoa que você se tornou. Sempre posso contar com você, meu irmão. Admiro a capacidade de ver o lado bom das coisas. Agradeço por compartilhar tantos momentos bons, ruins. Quando eu tive os momentos difíceis, foi você que estava do meu lado, entendeu? Então eu sempre lembro, entendeu? Então eu não tenho muito o que falar, só tenho a agradecer a Deus por você estar nas nossas vidas. Entendeu? Falar de meu irmão. Ele é muito bom pra mim. Tudo que eu peço as coisas pra mim, ele faz. Nunca diz não, sabe? E eu gosto muito dele. Ainda brinca comigo as coisas do Bahia, entendeu? Eu poderia ficar aqui horas e horas para falar das qualidades, né, de Fafá, mas eu vou resumir, né? Ele é um irmão super presente, um pai super presente, né? Um filho, é um irmão que a gente pode sempre contar com ele. É uma pessoa assim que onde ele chega, as pessoas gostam, as pessoas querem ter ele por perto, né? E de antemão eu queria deixar aqui a minha mensagem para ele dizendo, meu irmão, que você continue assim com esse carisma, que você continue sendo essa pessoa que as pessoas têm o prazer de querer estar por perto, tá certo? Um beijão. E aí, Bi, passando aqui para falar um pouquinho de você e da sua importância nas nossas vidas. Você é um cara incrível, inteligente, esforçado, dedicado, responsável, carinhoso, ao seu modo, do seu jeitinho. É o cara que faz os melhores drinks, as melhores comidas. O cara que acalenta. E é isso. Você foi uma pessoa extremamente importante. Foi e é extremamente importante nas nossas vidas, na minha vida. E tem um papel fundamental na minha formação como pessoa. Eu te agradeço por tudo, por tudo. Desde lá, quando a menina que me arrastou pra BIC pra fazer o cursinho pré-vestibular, até todos os incentivos de modo direto e indireto. Muito obrigada. Amo você. Olá, meu lindo, lindo, maravilhoso. Passando para deixar uma mensagem, dizer o quanto o Senhor é especial na minha vida, né? Que eu sou abençoada de, além de ter você como meu tio e tê-lo como meu tio. Sabe que eu te amo, te admiro. E se um dia a gente se encontrar e eu confessar que vi um filme tantas vezes, vai desvendar os olhos teus. E se a gente se falar, contar as coisas que vivemos, que esperamos do amanhã, será que pode acontecer? Pois paralelo ao personagem, eu quis saber mesmo é de ti. Queria que fosses feliz, uma água calma a inundar, a tua margem de carinho, um peito aberto a quem chegar, como teu nome diferente, Fafá, uma paisagem nos induz, uma paisagem de inocência, acho que se sabe e que conduz. Conduz agora a este momento, e o pensamento e os olhos meus, brilhando de emoção e grato. Alguém que só te conheceu num filme que viu tantas vezes. Este poema aconteceu. Eu admiro o Josafá Araújo porque ele é uma pessoa muito gentil, carinhosa, educada, super feminista. Ele trata as mulheres super bem mesmo. Respeita elas, tipo irmão mesmo, sabe? Ele também é uma pessoa muito trabalhadora. Sempre trabalhou duro para não faltar nada para mim. E eu admiro muito o trabalho dele como fotógrafo. Cada foto que ele tira, eu olho e penso, nossa, ele foi feito para isso. Um programa muito legal que eu gosto de fazer com ele é assistir os jogos do Vitória no estádio. Eu admiro muito essa paixão que ele tem pelo futebol e adoro que ele me envolve nisso, me levando para ver os jogos. É um programa muito divertido e muito empolgante, amo isso. E além de tudo isso, ele é uma pessoa que se cuida, se ama, se arruma, se perfuma. Perfuma tanto que dá a casa inteira, menina. Só Jesus Cristo. Eu amo o cuidado que ele tem com ele mesmo. Pai, eu te amo muito do fundo do meu coração, tá? Amo o Senhor. Olha, velho. Igual imagem, viu, velho? É isso aí. Tomando água aqui. É isso aí, Josafá. A gente. Faltou de flow, cara. Poxa, velho. Rapaz. Isso não se faz, não, velho. Parabéns por essa pessoa que você é, como eu venho dizendo sempre. Ficou nervoso ele, é o Diego pulou. Pois é, rapaz, nervoso para conseguir tanto depoimento, né? Eu acho que depois eu quero saber aí, a gente entrevistou o bloco de recados, o maior bloco de recados que nós tivemos foi o de Josafá, né? Que tem uma família muito grande. Muito obrigado a todas as irmãs, todo o pessoal que contribuiu. Entrei em contato e nós fizemos essa força-tarefa,
para poder conseguir Ninguém colher disse esses nada. E depoimentos. lá é, tipo, é difícil. Boinha é difícil de guardar segredo. Mas é isso. Maroca não falou nada. Me aguarde. É isso, é isso. A gente conseguiu, né? Mesmo desmarcando, depois sair avisando todo mundo, né? Que a gente estava para se encontrar novamente. E aí eu trouxe justamente isso, porque você é admirado não só por mim, mas por outras pessoas. E como eu venho dizendo nos outros episódios aqui do podcast Vem de Lá, da série Prosa Revelada, que eu acredito muito que as homenagens devem ser feitas com as pessoas em vida. Não que as outras homenagens não sejam importantes, mas a gente precisa olhar olho no olho. Ter essa conexão que a gente estava conversando aqui, né? Que é o estar junto, que é o estar presente de corpo, alma, mente, espírito, olhando olho no olho, né? E recebendo esse carinho das pessoas que colam conosco no dia a dia, que sabem das nossas lutas, das nossas batalhas, entendeu? E vejo que você é uma dessas pessoas, né? Uma dessas pessoas que é referência não só no universo fotográfico, mas quanto pai, amigo, irmão, tio, enfim. Então, muitos depoimentos verdadeiros. Você sabe muito bem disso, Porque né? tudo aí, poxa. Eu sei que você não esperava por isso, certo? E aí, o que você achou? Eu não vou falar mais nada, não. Não sei o que é que vem pela frente aí. Poxa, me pegou de surpresa. Porque, de fato, envolveu tanta gente que tem uma língua de ladeira, como eu falo, né? E ninguém falou nada. Kinda foi a única que começou. Eu tô sabendo de algo. Eu acho que se eu imaginasse, se eu apertasse, sairia, eu acho. Né? Mas quem sabe? Então, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí um conselho para os jovens fotógrafos negros que querem fazer dessa fotografia uma ferramenta de transformação, uma ferramenta política, uma ferramenta profissional. Qual o conselho, né, que Fafá deixa enquanto educador, militante, fotógrafo, para essa turma aí que gosta da fotografia? Antes de tudo, agradecer por esse espaço, nesse momento aqui, que me pegou de surpresa por várias coisas. Cheguei reclamando, né, que você não me compartilhou nem o roteiro, não sabia o que vinha pela frente, e de fato não sabia mesmo. E aí, para você que tem iniciado ou que está chegando nesse mundo, né, das belezas imagéticas, acho que é se conectar com seus valores, o que de mais bonito você tem para oferecer, né, com seu olhar. Tente sempre retratar a poesia do momento, a poesia das pessoas, extraindo delas o que de mais lindo e mais potente há, né? Desses vários cenários que possam existir, né? Se a gente se permitisse estar sempre conectado com esses valores nossos, as imagens depreciativas que a gente vê nosso povo sendo subjugado, a gente não veria isso, né? As imagens grotescas que expõem a vulnerabilidade do ser humano, das pessoas pretas. Acho que a gente, conectado com esse bonito, com essas lindezas, essas potências, a gente não viria, né? Tem tanta coisa bonita nesse mundo, tem tanta coisa bonita nessa comunidade, né? Sim, antes de terminar, não posso esquecer, né, de comentar aqui um referencial nosso que trouxe para a gente esse ato de ressignificar o nosso olhar para a fotografia do nosso povo preto, que é Alberto Lima, né? Alberto Lima é um fotógrafo daqui de Salvador, né, que traz muito essa essência, né, de utilizar o olhar a serviço da beleza do povo negro. Alberto que fazia, né, as avaliações das minhas fotos e dizia como eu tinha feito, né? Foi a primeira pessoa que me chamou para trabalhar no Carnaval de Salvador. Eu ainda indo com uma cybershotzinha, né, tal, fotografando blocos afros, tal. Alberto é um parceirão, é um irmão mesmo. Eu digo que ele que me trouxe para esse universo das imagens, né? Sim. Conectando inclusive com essas potências, né? Sim, Alberto. Vários projetos dele exaltam ainda, né? Sim. A beleza das pessoas no seu ápice de poder, de majestade. É isso. Fafá, quem quiser te encontrar, como é que faz? Instagram, não sou muito das redes, né? Sou no movimento muito, mas tá lá, fafá.fotografia.
É, é isso. O Instagram é o grande. É a grande ponte, né? A grande rede para conexão. E para você que acompanhou até aqui, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vem com a gente descobrir de onde vem tantas histórias potentes. Então, porque toda história, eu costumo dizer, Fafá, que toda história tem um começo. E hoje nós descobrimos de onde vem Fafá Araújo. Muito obrigado, certo? Muito obrigado pelo seu valioso tempo aqui conosco, compartilhando histórias, saberes, informação e muito conhecimento. Agradeço. Um forte abraço para todo mundo aí. Então, um brinde. Viva a fotografia. Vem de lá. Ao Vem de Lá, uma produção do estúdio Casa de Manhã. Um beijo afetuoso do seu amigo Frutuoso. Fui!